Você teria a coragem de sair de um barco em alto mar, durante uma tempestade, só porque ouviu uma voz? O que aconteceu com Pedro nesse momento revela um segredo poderoso sobre fé, medo e como Deus age na nossa vida. E o mais impressionante, quase ninguém percebe isso. Era de noite. O mar estava agitado. Os discípulos estavam dentro de um barco, lutando contra o vento forte. As ondas batiam com força, e o medo começava a tomar conta de todos. De repente, algo inesperado acontece. Eles veem uma figura andando sobre as águas, e ficam aterrorizados. Naquele momento, acreditaram que era um fantasma. Mas então, uma voz surge no meio da tempestade. Sou eu. Não tenham medo. Era Jesus. E naquele instante, Pedro toma uma atitude que mudaria tudo. Ele responde: E Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus diz apenas uma palavra: venha. Sem hesitar, Pedro sai do barco. Sim, ele andou sobre as águas. Por alguns momentos, Pedro estava vivendo o impossível. Ele estava caminhando em direção a Jesus, acima das ondas, acima do caos, acima do medo. Mas então, algo muda. Pedro começa a reparar no vento forte. Ele olha para as ondas ao seu redor. Ele percebe a tempestade. E naquele instante, um medo entra no coração dele. E quando o medo entra, ele começa a afundar. Desesperado, ele grita: Senhor, salva-me. E imediatamente, Jesus estende a mão e o segura. E então Jesus diz: O homem de pouca fé, por que você duvidou? Agora presta muita atenção nisso. Pedro não afundou porque saiu do barco. Ele afundou porque tirou os olhos de Jesus. Enquanto Pedro estava focado em Jesus, ele fazia o impossível. Ele andava sobre as águas. Mas quando ele decidiu olhar para o problema, começou a afundar. E essa não é só uma história bíblica. Isso é exatamente o que acontece com a gente todos os dias. Quantas vezes você começa algo com fé? Quantas vezes você acredita que Deus está com você? Mas no meio do caminho, você olha para os problemas. Você olha para as dificuldades. Você olha para o medo. E então, começa a afundar. Talvez hoje você esteja enfrentando uma tempestade. Problemas financeiros, ansiedade, medo do futuro, insegurança, dúvidas. Mas essa mensagem é clara. Se você tirar os olhos de Deus, o medo toma conta. Agora guarda isso na sua mente. A fé te faz andar sobre águas, mas o medo te faz afundar. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui: e eu confio em Deus. E envia esse vídeo para alguém que está passando por uma tempestade e precisa ouvir isso hoje. E se você quer mais mensagens como essa, se inscreve no canal Ovelha Bíblica, porque aqui cada palavra pode transformar a sua vida.